peço aos amados que abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Que diz assim, amados: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que o Senhor conceda a graça para que nós entendamos essa passagem bíblica. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, nosso soberano Deus bendito. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor colocou, ó Pai amado, a tua palavra para que nós pudéssemos ouvir, aprender e viver, ó soberano Deus. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, soberano, e nos ajude a viver em espírito e em verdade, e que a tua palavra que venha ser aqui pregada essa noite, ó Pai amado, venha ser para o louvor e glória do teu santo nome e transformação da nossa vida. Amém. Meus irmãos, antes de entrar propriamente no texto, eu quero louvar a Deus pelo dia de hoje, que é o dia do teólogo, e nós temos muitos que são esforçados para aprender e para ensinar. Então nós temos aqui, graças a Deus, um pastor que ele não tem medido esforços para ensinar, mas para ensinar é necessariamente que a pessoa venha também saber, e para isso você não se converte e recebe esse pacote, esse combo aí, e você já chega com todo o conhecimento. É necessário que você se esforce, é necessário que você venha estar se ausentando às vezes de algumas coisas, porque estudar exige muito tempo, né, para uma construção das coisas de Deus, principalmente. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor daqui dessa igreja, porque ele me ensinou, todas as vezes que eu acionei, ele estava de prontidão e me ensinou tudo aquilo que eu tinha dúvida, né? Outros teve participação também com relação à construção mental que cada um de nós vamos fazer no decorrer da vida. Então, o pastor Everton, o pastor Paulo e tantos outros também aí que nós não conhecemos pessoalmente, mas que faz parte da nossa vida, como Hernandes Dias Lopes, Marcos Beponatos e tantos outros, como também homens que escrevem livros, né, os autores bíblicos. E dito isso, vamos entrar
no texto nesse momento. Meus irmãos, para que nós venhamos contextualizar o que Paulo está fazendo aqui, Paulo ele estava preso em Roma e ele já tinha sido sentenciado ali, e ele tinha uma urgência. A urgência era exortar a Timóteo, o jovem Timóteo ali, um jovem pastor que estava ali pastoreando em Efésios. Então, Paulo ele vai dizer nesse mesmo capítulo, lá no versículo 9 em diante, com relação às pessoas que todos abandonaram ele, ele estava ali, né, já, digamos assim, nos últimos dias da sua vida, né? Então, Paulo ele tinha urgência de exortar Timóteo aqui para o seu ministério. Perceba que Paulo está saindo de cena, mas ele está exortando para aquele que irá dar continuidade ao trabalho. E nós vemos isso muito bem no versículo 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Então nós vemos que Paulo sabe que ele vai morrer. E ele escreveu aqui essa carta e mandou para Timóteo, para que Timóteo fosse instruído ali com relação à pregação da palavra. Então, a palavra que está aqui, lá na área, que é Almeida Revista Atualizada, vai ser conjuro de, ou seja, é uma linguagem jurídica que Paulo usa e ele direciona para Timóteo. Conjuro de é como uma pessoa que traz outro para um tribunal ou diante de um juiz, e ele ali, digamos assim, faz com que ele jure, né, ou se comprometa, ele ordena. E aí, o que é que acontece? Ele não traz uma figura de uma pessoa normal. Paulo, ele conjura a Timóteo, ele chama a Timóteo e ele chama como testemunha o próprio Deus, Jesus Cristo, o seu Filho, e também com relação às coisas escatológicas. Por que as coisas escatológicas? Porque são coisas que ainda virão acontecer. Diz assim, pela manifestação e pelo seu reino, ou seja, a manifestação de Jesus Cristo, que um dia ele vai voltar e que vai julgar vivos e mortos. Então ele chama como testemunha Deus Pai, Jesus Cristo e também as questões futuras, aquilo que ainda irá acontecer. Aí nós percebemos que Paulo ele faz com que Timóteo perceba a seriedade que é aquilo que Paulo está o ordenando para que ele exercesse. Compreende? Então, diante de Deus, de Jesus Cristo e também da perspectiva escatológica, nós vemos aqui que as figuras ou as pessoas que foram chamadas diante aqui não é aquilo que passa, que é perecível. Pelo contrário, ele chamou como testemunha o próprio Deus que é eterno, mostrando a importância de Paulo, de Timóteo pregar a palavra, melhor dizendo. Então, aqui a nós aprender essa noite é a questão da pregação da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que você traz que você tem vida, que você é restaurado, que você conhece a verdade. As pessoas elas têm outros métodos para
conhecer a verdade, porém a verdade é uma pessoa, essa verdade é o próprio Cristo Jesus. As pessoas creem em fábulas, como aqui vai dizer depois, mas tudo isso é uma grande demonstração daquilo que realmente está no coração do homem. Compreende a urgência e a importância de pregar o Evangelho? Nós vemos que Paulo, ele está nos últimos dias da sua vida, nos instantes finais de sair de cena, mas a preocupação de Paulo é se a espada vai estar amolada ou não. Não é. A preocupação de Paulo é de exortar Timóteo, é de ensinar até o último instante. E nós vemos aqui um exemplo claro de uma pessoa que discipula a outra até o último dia da sua vida. Assim também eu e você deveríamos ter essa preocupação de levar a palavra de Deus a outras pessoas e assim ensinar, porque é essa palavra que tem vida. Paulo aqui ele não especifica o que é o Evangelho, mas no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, ele não precisava especificar o que deveria ser pregado, mas pregue a palavra. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo nos seus momentos finais. Se você estivesse condenado e poucos dias de vida, o que você faria? Tem gente que ia correr o mundo inteiro para se satisfazer e caçar uma forma de usufruir das coisas desse mundo, mas Paulo, ele está preocupado com aquilo que é eterno. Paulo, ele ensina, ele passa o bastão para outro, para que essa obra que é maravilhosa, que é do próprio Deus, chegasse a mim, chegasse a nós. E nós, hoje, sabendo disso, devemos também fazer com que nós devemos passar esse bastão para as demais pessoas. Então, pessoal, o que é que acontece? Nós estamos incumbidos a fazer essa obra. Deus deu essa obra em nossas mãos, de discipular, de ensinar, de corrigir, para que essa palavra venha alcançar pessoas. E vocês já perceberam quando essa palavra é pregada, o efeito dela. O efeito dessa palavra, quando é pregada, está aqui diante de mim, diante de você. Não pense que você veio por outro meio. Você não veio, você veio por meio da palavra. É por meio da palavra que eu e você conhecemos a verdade. É por meio da palavra que nós conhecemos o Filho de Deus. É por meio da palavra que a minha esperança é posta na pessoa correta, que é Jesus Cristo, e a eternidade, a coroa da vida e todas essas outras coisas que nós podemos termos conhecimento por conta da palavra, e assim nós vamos baseando a nossa vida. Perceba que a palavra de Deus ela é de suma importância de ser pregada, porque é na palavra de Deus que você corrige a sua vida. E no versículo 2 vai dizer o seguinte: no caso, primeiro a convocação aqui, a ordenança para Timóteo, e colocou como testemunho o próprio Deus Pai, Jesus Cristo, e também as coisas escatológicas. Agora ele vai ensinar, e no versículo 2 vai ter 5 imperativos, 5 verbos no modo do imperativo. É o que nós vamos perceber aqui.
A pregação da palavra, ela é obrigatória. É isso que nós devemos entender aqui, essa noite. Versículo 2. Ele conjura-te diante de Deus, Jesus Cristo, das manifestações, das coisas escatológicas, que pregue a palavra. Agora, quais são esses verbos que está de modo no imperativo? Primeiro já foi dito, pregue a palavra. Segundo, insista. Ou seja, o evangelho, a pregação, não é simplesmente você fazer uma apresentação e depois acabou. Não, você tem que insistir naquilo que você prega. Porque nós viemos aqui toda semana, várias vezes na semana, meses e anos, porque nós precisamos dessa palavra. Não é algo que eu e você devemos receber uma só vez e assim você desassociar dela. Não é dessa forma que nós devemos ter esse entendimento. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes nós vivemos dessa forma. Nós vivemos desassociados da palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, mas não vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é você ouvir, é você viver, é para que você mude o seu estilo de vida. A palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 17, a finalidade é o quê? É que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Sabe por que nós não fazemos as coisas corretamente? Falta da palavra, falta do entendimento da palavra, de viver de acordo à palavra. Ouvimos a palavra, mas não prestamos atenção no que a palavra fala. Muitas das vezes estamos aqui e a nossa mente não está aqui. Está no trabalho, está em algum problema familiar, está em tantas outras coisas, porém não está ficcionado na palavra que pode transformar e pode dar a você um estilo de vida e uma vida de uma forma que você pode fazer as coisas de Deus e ser aceito. Porque as coisas nossas que nós fazemos muitas das vezes não é aceito diante de Deus, porque nós não fazemos de acordo com a palavra. Muitas das vezes eu acho o nosso achismo toma o protagonismo e a palavra vai saindo. Então perceba que a palavra de Deus é a palavra que nós devemos cultivar em nosso coração, aprender, ouvir, praticar, repetir. É a palavra de Deus que vai me capacitar para fazer a vontade dele. É a palavra de Deus. Não devemos deixar a palavra de Deus de lado. Porque todas as vezes que deixa a palavra de Deus de lado, o que é que acontece? Esse mesmo texto vai dizer o seguinte, versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muitas das vezes nós estamos aqui, não estamos suportando as doutrinas, a verdade de Deus, da palavra de Deus. Imagine você estar em um pecado e a palavra é pregada fielmente aqui nesse culto e fala naquele pecado específico que você frequentemente tem praticado.
não gosta. Nós não queremos ouvir. E aí o que é que acontece com muitos? Vai caçar um lugar que prega as coisas conforme as paixões do seu coração. É por isso que nós vemos pessoas enredadas com a mentira, com as filosofias do dia a dia, que só engana, que distancia de Deus. Por conta de quê? Por conta que não estão firmados na palavra. O homem que está firmado na palavra, ele ouve uma filosofia, ele ouve uma conversa e ele tem filtro suficiente para saber julgar se aquilo é correto, se aquilo não é correto. Mas é necessário que tenhamos a palavra de Deus. Esse filtro está em falta. Por conta de quê? Que nós não temos Bíblias? Não, nós não temos compromisso com essa palavra, de ouvir, de ler, de se dedicar à palavra. É a palavra que vai te livrar dos laços, do engano, da bobagem. Quantas vezes nós queremos correr abraçado com uma mentira? Mas se você estiver firme na palavra, a palavra tem por essa finalidade de quê? De nos aperfeiçoar e nos habilitar para a boa obra. A finalidade da palavra é essa. E aí muitas das vezes nós justificamos a nossa vida pregressa. Não, isso daí não é minha área. Não posso fazer isso. Não, isso não. Isso aqui não. Não por conta de quê? Porque você está faltando de palavra. As pessoas estão falta da palavra. Você quer ver a bagunça desse mundo? Olha, aí só porque pessoas comprometidas leem a palavra, não é falta dela. É por isso a urgência de Paulo a exortar Timóteo a pregar essa palavra. Essa palavra tem que ser pregada. E ainda vai dizer o seguinte: vai dizer aqui, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não tem um momento específico de pregar a palavra. Nós somos muito covardes. Quantas vezes nós vamos no médico? Se o médico não puxar um assunto religioso, você não fala da palavra. Você não confia na palavra. Nós não confiamos que ela pode transformar, mudar o jeito que eu e você, que qualquer um vive nessa vida, pode ser mudado e ser transformado e dali em diante ser uma nova criatura. Quando nós cremos nessa palavra, que nós vivemos essa palavra, nós pregamos essa palavra, e essa palavra, ela vai dar fruto. Pensa num negócio que a palavra para as pessoas que investem aí, que não está errado, é você pregar a palavra de Deus, é você investir na palavra de Deus. Jesus Cristo falou que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Nós cremos nisso? Não. Por quê? Porque nós não pregamos. Quando você entende isso, que Deus, dia após dia, Ele vai crescendo o seu povo no mundo, por meio da sua palavra, você se torna um canal para que essa palavra chegue a outras pessoas. Não sei se vocês se lembram do dia que vocês sentiram a felicidade de conhecer essa palavra. Eu fiquei doido. Só orava, lia. Tomava café, orava, lia. Passava o dia todo. O dia todo. Eu nunca tinha ouvido uma palavra tão linda como aquela.
Por que eu nunca tinha visto? Porque o meu interior não prestava. O que eu conhecia era mal, era nojento, não tinha amor, era ódio. Mas quando eu vi um amor como o de Cristo Jesus sobre uma pessoa que nem eu pensava que qualquer pessoa nesse mundo poderia receber a salvação menos eu. Mas aí Deus, de uma forma especial, vem e diz o seguinte. Eu vou até ler essa passagem, porque essa passagem aqui foi a passagem que eu me converti. Está em Hebreus, não precisa abrir não. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vocês compreendem isso? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, não está dizendo que é inútil não, que é morta, que é inútil. As palavras do mundo sim, é inútil para mim e para você, não é suficiente. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Perceba a continuidade do versículo. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, presta atenção, apta para julgar os pensamentos. Quem é apto aqui para entender, para saber o que está passando no meu coração, na minha mente? Ninguém. E eu vivia de uma forma, filme de terror. E eu pensava que estava bem guardado comigo, toda aquela miséria, toda aquela sujidade, eu pensava que estava guardado. Eu não ia falar para ninguém. Mas aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ninguém sabia o que estava rolando no meu coração, mas meu Deus estava sabendo. E Ele, sem pedir licença, simplesmente a palavra de Deus foi pregada e Ele, sem pedir licença, Ele ultrapassou o meu coração. E ali onde havia morte, hoje e aquele dia começou a florescer. É isso que a palavra de Deus faz. Vocês ouvem a palavra de Deus, mas crê nessa palavra de Deus? Quantas pessoas, familiares nossos, que dizemos que amamos, nunca falamos de João 3,16. Nunca falamos de João 3,16. É brincadeira a nossa falta de palavra. Meu irmão, minha irmã, nós devemos insistir na pregação da palavra. Qual é o verbo aqui? Que está no imperativo? Insista. Não é pregar e virar as costas. Insista. Quantas pessoas, eu posso falar de dezenas de pessoas que falaram da palavra de Deus para mim, mas foi um dia específico. Mas as outras não fez efeito? Fizeram, e eu lembro até hoje. Eu estava de saída de uma correria, entrando dentro do carro, a pessoa disse, nem só de bom viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Até hoje está no meu coração. Eu entrei dentro do carro e fui embora. A palavra acompanhou, porque a palavra é firme e eficaz. A palavra tem esse poder. Se fosse depender de mim e de você para persuadir outra pessoa mal, miserável, merecedora daquilo que Deus está guardado para os demônios, nós não teríamos êxito. Está vendo esse tanto de gente aqui nessa igreja? Quem estiver aqui por conta de pastor está perdido.
Mas aquele que está aqui, por conta da obra da palavra no seu coração, dá glória a Deus, porque ela faz isso na vida de cada um de nós. Graças a Deus pela sua palavra, porque fora dela estava perdido, e foi por meio dela que eu conheci a verdade. Agradeça a Deus por essa bondade e misericórdia. Vamos continuar. A palavra de Deus, o que é que ela faz? Ela nos corrige. Corrija. Paulo manda corrigir. Quando nós estamos errados, que uma pessoa vem e nos corrige, ou até mesmo numa profissão, você está manuseando uma ferramenta de forma errada, ineficiente, e uma pessoa chega e corrige, e isso é maravilhoso, não é? Você operar de uma forma correta uma máquina, de igual forma nós temos uma vida que seja operante, porque ela foi corrigida. Outrora eu estava de costas para Deus, hoje eu estou à direção de Deus. É isso que a correção faz. Ela corrige o seu caminho, ela muda o seu percurso. Não vai por aqui, por aqui, e te conduz da forma correta. Então, continuando, repreenda. Quem de nós aqui não precisa de repreensão? Todos nós. As pessoas, elas ficam injuriadas com a repreensão. É claro, em Hebreus, aqui vai dizer que no primeiro momento vai trazer tristeza, medo, raiva a pessoa, quando a pessoa é repreendida. Mas a pessoa que ouviu a repreensão, essa pessoa, ela vai agradecer depois, porque ela foi corrigida, ela foi exaltada de uma forma corretamente. Então, o que é que acontece? Devemos sim repreender. Já perceberam o que acontece? Uma pessoa no lugar de você ir e repreender, corrigir o teu irmão, você fala com o outro. Você fala com o outro. Fala com o outro. Fala com o outro. Fala com o outro. Lá em Mateus vai dizer que se o irmão errar contra ti, pecar contra ti, vai até ele, converse com ele. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? Eu vou falar com fulano que tem mais capacidade do que eu. Não é. Essa orientação que Paulo está dando aqui para Timóteo não se limita somente a Timóteo, mas a mim e a você. E eu e você devemos exercer todos esses imperativos aqui dados em favor do nosso crescimento, do nosso bem diante de Deus, diante uns dos outros. Lá em Coríntios, Paulo vai falar que as pessoas já eram para estar comendo comida sólida, porém estava ainda como criança, tem que tomar papinha. A palavra de Deus, ela não quer te segurar somente naquela ingenuidade, mas quer que você tenha capacidade de olhar, de julgar e fazer um julgamento correto, conforme os seus padrões, não conforme a Bíblia. Para isso é necessário conhecer a palavra de Deus. É assim que nós crescemos na palavra de Deus, é conhecendo, é lendo, é se dedicando. Deus dá o crescimento para a sua igreja, Ele ilumina, Ele ensina. Não pense que o pastor João Marcos aprendeu aquilo ali vindo Pica-Pau ou qualquer outro desenho. Foi na palavra. O pastor Paulo, de igual modo,
O apóstolo Paulo, de igual modo. É tanto que aqui no final dessa carta, Paulo vai pedir para que traga Marcos. Eles tiveram um desentendimento lá em Atos, vai falar sobre isso. E traga os pergaminhos, a capa. Perceba que tudo gira em torno da palavra. Porque se eu sair para cá, estou perdido. Se eu sair para cá, estou perdido. Estou iludido com as coisas fantasiosas desse mundo. O nosso coração já é mestre. Para quê? Para engenhar aquilo que é mal. Cristo Jesus, ele falou o seguinte: de onde procede todo o mau desígnio é do coração do homem. Então, se eu for me basear no meu coração, eu estou ferrado. Tem que ser unicamente pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos ensinar. Paramos aonde? Na repreensão? Exorte, ou seja, o exortar é você animar o outro. Meus irmãos, nós precisamos animar uns aos outros. Devemos exortar, animar uns aos outros. É isso que significa exortar. Vamos, meu irmão, você consegue. Vamos lá. Se quiser, eu te acompanho em oração. Posso te ajudar na leitura bíblica. Não é perceber que está em falta essa voluntariedade? Então, meus queridos irmãos, e exorte como? É paciência. Aqui não é igual um bolo, não, que você pega e coloca todos os ingredientes, o forno já na temperatura certa e já está pronto. Não. Aqui é uma vida. Aqui é uma vida inteira. Você exortando, você corrigindo, você insistindo. É uma vida inteira. E nós, muitas das vezes, não estamos dispostos para isso. Sabia que você pode demonstrar amor com seu irmão quando você quer fazer isso? É uma demonstração de amor. Não pense que é um buquê gigante de rosas e uma caixa de chocolate. Isso não. Isso aí é casualmente. Você faz para agradar o outro. Você ama de verdade? Pega a palavra para teu irmão. Meu irmão, vim ler uma passagem bíblica para você e vim orar por você. Vamos continuar, porque senão eu gosto de passar por tempo. Mas vamos continuar. Já está quase lá, e ainda falta muito. No 3, agora vamos para aquilo que as pessoas hoje estão buscando com mais avidez, que as paixões do seu próprio coração. Quer viver como uma pessoa, vai dizer, pois virá o tempo em que não suportarão a verdade. Essa suportar a verdade é quando eu e você estamos desiludidos, digamos assim. Mas a palavra de Deus não tem por essa finalidade desiludir a pessoa, pelo contrário, encorajar, dar a viva esperança. Mas o homem, Paulo, o que ele está falando de algo que poderia acontecer no futuro, como está acontecendo agora, mas algo que também estava acontecendo com Timóteo. Vamos ver lá em Timóteo, no capítulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, não precisa abrir, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, essas filosofias, essas questões
que são ensinadas por aquelas pessoas meigas, que você não precisa ser tão radical assim, filosofias de demônio, doutrina de demônio. Não tenha medo de dizer, não tenha medo. O homem revestido pelo poder do Espírito Santo, da palavra, ele não deve temer a dizer a verdade, não pode. Continuando, vai dizer o seguinte, no 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com gratidão, pelo que crê e conhece a verdade. Então nós vemos aqui que o que estava acontecendo aqui, eles não queriam, não estavam querendo nem fazer com que as pessoas casassem, entende? Eles estavam tirando tudo isso da cabeça das pessoas. Não precisa disso não. Abstinência de alimento hoje é uma das maiores brigas do povo, dos teólogos, digamos assim. São questões de alimento, questões de dias, aquilo que Paulo também falou lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgueis por coisa alguma, por comida, bebida, por sábados, nada. Essas coisas eram sombra do que viria. Então é isso que nós devemos entender. Perceba que os problemas que Paulo está falando aqui, que esse tempo que vai chegar, que as pessoas não suportaram mais a verdade, estava presente no tempo de Timóteo, passou os 2 milênios aí, digamos assim, e está hoje mais forte do que nunca. Hoje pessoas com as suas filosofias malignas arrastam milhões pelas redes sociais. Antigamente a propagação era mais difícil, hoje é mais veloz e mais assertiva. Por quê? Porque as redes sociais, o algoritmo vai em busca daquilo que você está caçando. Ou seja, eles têm uma sagacidade tão grande que aquilo que você passa 3 segundos vendo, ele vai te repetindo aquilo ali e vai te prendendo naquela história, naquela marmota, até que você venha também perecer. Os irmãos sabem, recentemente, infelizmente, essa igreja, um membro foi enredado por filosofia demoníaca e por fim não está mais aqui. Muitas das vezes nós pensamos que está longe, mas está aqui dentro, já começou. E se nós não tivermos cuidado, a próxima vítima é eu e você. É por isso a importância da pregação da palavra, do ouvir a palavra e de aprender essa palavra para que você possa se defender. Aquela má interpretação que as pessoas ficam assim: não julgueis as pessoas. Mentira. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que eu e você devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Mas para ter um julgamento assertivo, é necessário que eu e você devemos estar bem familiarizados com a palavra. Entende a importância da leitura da Bíblia? Você que é membro, tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, não sei, você é do YouTube, quantos anos você é de crente e nunca leu a Bíblia toda, não tem prazer, você está perante ao abismo. O abismo. Deus deu quantas horas para as pessoas? 24 horas para todas. Tem pessoas, eu
O meu trabalho é estudar. Tem pessoas que nós olhamos assim e, rapaz, como é que fulano encontra tanto tempo de fazer tanta coisa? Significa o quê? Ele é um bom administrador do tempo. Não quer dizer que o tempo é maior para ele, não. Que ele sabe administrar o tempo. Eu e você precisamos administrar o tempo. E muitas das vezes nós damos refúgio para Deus, damos o melhor para o nosso patrão. Para Deus, Deus entende a minha fraqueza. Damos o pior para Deus, e nós devemos dar o melhor. Se você é eficiente, é capaz, patrão, tanto isso. Outra coisa, a pessoa que tem o seu trabalho próprio, é você que estabelece o seu tempo, é você que comanda o seu trabalho, não é a pessoa de lá não. Eu já andei por vários lugares e estados, ninguém passou da hora. Por exemplo, fui cortar o cabelo, o cara disse, meu horário até 6 horas. Pronto. Acabou. Eu tive que ir embora. Aqui não, por conta da concorrência daquela coisa toda. Nós atrasamos para vir para o culto, deixamos de vir para o culto. Eu nunca deixei de vir para o culto por causa de uma visita em casa. A visita sempre vem para o culto, mas eu ou fica dentro de casa lá sozinho. Não vou abrir mão das coisas de Deus por ninguém. E nós, muitas das vezes, falhamos com relação a isso. Vamos continuar. Falta muito. Estou brincando, já estou terminando. No versículo 4 vai dizer o seguinte: eles se reuniram, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, gente, é contos, palavras engenhosamente criadas, palavras de efeito, para prender as pessoas. E pessoas vivem presas ali, e aquelas fábulas sendo contadas, aquelas palavras engenhosas, e a pessoa não percebe que ela está vivendo a mesma coisa, ou pior. A palavra de Deus nos corrige tudo isso. Agora no versículo 5, vai dar mais também imperativos. Ou seja, o quanto de imperativo tem nesses dois versículos, no 2 e no 5. No 5 tem 4 imperativos, no 2 tem 5, 9 imperativos. E um imperativo é obediência obrigatória. Com Deus você não negocia. Se Deus manda, não matarás, não matarás, não furtarás, não furtarás. Porque tudo aquilo que Deus, Ele, de uma forma imperativa, Ele nos dá de forma imperativa, é para ser cumprido. E o primeiro imperativo é: seja. Vejamos. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Ou seja, o homem deve ser sóbrio. Ele não deve ser oscilante, a mente bagunçada, como de um bêbado que não sabe se governar. Ele deve ser sóbrio. Então, o segundo é suporte. E diz aqui, suporte as aflições. Terceiro, a palavra de Deus falou o que aqui? Aflições é dor e angústia. Exige de mim e de você, e do mundo que vai vir para cima de mim
domine você. Ou seja, até como uma luta. Mas de que lado dessa luta você está? É daquele que se esforça, que confia no poder dessa palavra, que suporta, que exorta com paciência. Também, mais um imperativo, que é o faça o trabalho de um evangelista. Percebam que não é algo que vem e cai no nosso corpo. É um trabalho. Você deve colocar isso em mente. Você não vai ligar para uma pessoa, você faz favor aqui em casa para poder evangelizar. Não. O trabalho é você ir, é você visitar, é você conversar, gastar tempo, ou melhor dizendo, investir tempo na vida da pessoa. Eu tenho falado sempre com o pastor João Marcos que toda visita que eu já fiz, eu acho que as pessoas que foram visitadas não aproveitaram 1% do que foi dito, e a palavra de Deus veio até mim. Naquele momento, a pessoa mais beneficiada sou eu. As pessoas pensam que o maior benefício é receber a visita. Não é. É você fazer a visita. É você ser o instrumento de Deus na mão dele. Como na última pregação lá em Pedro, eu lembro da passagem da viva esperança que eu preguei para um moribundo. Não sei se ele se converteu, não sei se ele está esperando a glória eterna, ou está num local de tormento, mas sei que naquele dia viver uma viva esperança, ter uma viva esperança, é você confiar em Deus, naquilo que Ele promete, porque o nosso Deus não mente. É isso que eu e você devemos suportar. E aí, para concluir, diz o seguinte: cumpra plenamente o seu ministério. Cada um de nós aqui temos um ministério. Cada um. Você, entenda uma coisa: membro não, pessoas que diz, membro de igreja, que diz que não tem fruto, essa pessoa não faz parte da árvore de Cristo Jesus. Não faz parte. Ela não faz parte, porque toda árvore que procede de Deus dá fruto, e não é um fruto pouco, não, fruto gostoso, bom, porque as coisas de Deus é coisa boa. Analise a sua vida como está essa noite. Largue as fábulas, as mentiras engenhosas, as palavras macias de se ouvir. Enfrente as palavras que te confrontam, que diz que você não pode mentir, que diz que você não pode ter inveja, que diz que você não pode matar, que diz que você não pode adulterar. Enfrente essas palavras, porque quando você enfrenta essa palavra, você está se santificando, você está sendo aperfeiçoado. Isso é para que nós possamos fazer a boa obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não se esqueça da palavra de Deus, hora nenhuma. Não negocie as coisas de Deus, mas viva para o louvor e para a glória do nome dele. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Deus. Aí eu tenho vergonha. Você vai deixar de crescer espiritualmente, fazer a vontade de Deus, por conta de uma limitação de timidez? Eu já vi gente sem as pernas ir para o culto. Pessoas que andavam 16 quilômetros
pé e ir para o culto. E a minha casa, a sua casa, se muito der, é 500 metros da igreja, e a primeira oportunidade dá uma desculpa para não vir. Não vem. Que Deus tem misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado ao soberano Deus amado pela tua palavra. Senhor Deus, eu estou aqui, ó Pai amado, porque a tua palavra, o Senhor, invadiu a minha mente, o meu coração, e me deu aquilo que eu sou merecedor, ó Pai. A tua palavra, ó Pai amado, atravessou milênios, ó soberano Deus. O Senhor preservou, o Senhor deu, ó Pai amado, a capacidade do homem colocar, ó Pai amado, e traduzir na nossa própria língua, e para que eu e todos aqui lêssemos, ó Pai amado, ouvíssemos, aprendêssemos, ó Pai bendito, para crescermos e ser habilitados para a boa obra. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, obrigado, ó Pai amado, pela tua graça. Obrigado, soberano Deus, porque o Senhor, ó Pai amado, por meio da vida de Paulo, ó soberano Deus bendito, nos mostra como é que se faz discípulo. Obrigado, soberano Deus amado, que nós aqui, ó soberano Deus, venhamos ter prazer na tua palavra, que nós venhamos crescer nessa tua palavra, entender a tua palavra, e que o Senhor possa criar em nós, ó Pai amado, um filtro onde nós ouvimos qualquer coisa desse mundo e sabemos, ó Pai amado, se aquilo corresponde com a tua palavra ou não. Nos dê essa capacidade, ó Pai amado. Obrigado pela vida dos teólogos, ó soberano Deus, que passa a noite estudando, interpretando, ajudando, escrevendo livros, para que facilita cada vez mais para nós. Porém, nós somos ingratos, nós não lemos nenhum folheto, ó Pai amado, nós não queremos ter compromisso, mas nós te pedimos nessa noite que mude essa realidade nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Amém.